A Igreja Alemã ajuda imigrantes e refugiados que tiveram os seus pedidos de asilo negados ou que sofreram com a Convenção de Dublin. Fica connosco até o final deste vídeo e entenda na prática como funciona. Curta aí o vídeo, subscreva o canal que contribui para que faças uma imigração segura, inteligente e bem-sucedida. Sem mais demoras, Vamos a isso! A primeira coisa que nós temos que perceber é qual é a importância da Igreja na sociedade alemã que levaria o Estado alemão a ouvir a Igreja em favor aos imigrantes e refugiados, não é, Josué? Exatamente, e nós temos que entender que a Alemanha preza muito por aquilo que é o respeito pelas pessoas, pelas Exato. instituições. E é sabido que uma igreja tem princípios próprios. E um dos princípios de uma igreja é salvaguardar a vida das pessoas. Exato. E nós sabemos que a igreja, na Alemanha, as pessoas pagam um imposto, não é? Sim, todo cidadão, toda a gente, imigrantes, nativos, quando trabalham, pagam um imposto. Daquilo que é o seu ordenado, existe um imposto que é deduzido do ordenado das pessoas para então contribuírem para a Igreja. Porquê? Porque a Igreja tem um papel social muito forte na Alemanha. Eles realmente trabalham para ajudar as pessoas. Não é como costuma acontecer em África ou no Brasil, não é, Josué? Exatamente, onde as igrejas, as instituições são muito duvidosas. Ou seja, aquilo que a Igreja faz na Alemanha não é algo que está diretamente ligado à lei alemã. Não há nenhum artigo na lei que diz que todos os refugiados que tiveram o seu asilo negado e foram para a Igreja pedir auxílio e refúgio estarão a salvo de serem deportados para o seu país de origem. Nada disto acontece. O que acontece apenas é, como o Josué já disse, que há um respeito pela instituição Igreja e por isso o Estado, quando um imigrante pede refúgio então na Igreja após ter o seu asilo negado, aí então o Estado pondera aquela situação. Exatamente, Júlia. Nós temos aqui, tivemos a ver alguns casos. Sim. Portanto, as igrejas na Alemanha têm uma estrutura que permite este Exato. apoio. Inclusive, existem casos de imigrantes que ficam meses na igreja, naturalmente comem lá, dormem, recebem a roupa. têm as suas necessidades atendidas lá na igreja. Exatamente. Isso dá-nos aqui uma ideia de realmente que as igrejas têm uma estrutura, não só em termos daquilo que é o alojamento, mas também a nível burocrático. Tanto é que quando alguém se instala e pede refúgio porque foi negado o pedido no Estado, a pessoa pede na igreja, então a igreja acaba por encaminhar o processo. Exato. Algumas igrejas têm mesmo assistentes, têm pessoal que ajuda nesse tipo de casos. Além da ajuda psicológica, não é? Exatamente, que é uma ajuda que inclusive é um dos motivos que leva com que o Estado alemão tenha que ouvir a igreja. Nós verificamos que a igreja, junto do Estado, alega que aquela pessoa não tem condições psicológicas, muitas vezes até mesmo físicas, Sim. para que seja retornada ao seu país, ao país de origem, ao país de Até entrada. mesmo, Né? Josué, naquilo que tem a ver com a história, porque aquilo que a Igreja apresenta é justamente o resultado dos traumas que a pessoa viveu no seu país de origem. O que é que a Igreja alega? Ora, se a pessoa passou por uma situação tão traumática e o Estado pede que a pessoa conte, reproduza novamente toda aquela história traumática que viveu, portanto, é incoerente. O que a Igreja verifica que deveria ser feito é deixar que a pessoa tenha um tempo, para um período, não é? Em paz, sem ter que rever novamente aquelas memórias, imagens chocantes daquilo que viveu e não seja obrigada a ir logo diretamente contar a sua história e que o Estado venha a compreender quando a pessoa não consegue falar daquela situação e explicar como o Estado pede logo de início. Para muita gente que vê o seu pedido de refúgio negado ou que sofre então com a Convenção de Dublin, mas nós já chegamos lá. Para quem não sabe o que é a Convenção de Dublin, já vamos perceber aqui melhor. Pois é, Josué, mas como nós podemos entender, nem toda a gente está a favor da ação da Igreja em favor aos imigrantes e aos refugiados. Existe ali uma classe que tem denunciado aqui a ação da Igreja. É verdade, Júlia. Há muita gente contra a imigração, é contra
o que está a acontecer. Sim. E nós tivemos o caso da freira. Que, como vocês podem acompanhar ali, que acolhe refugiados e está na mira da polícia. Temos aqui também a informação do pastor luterano. Exato. Que não, digamos que não está na mira da polícia, mas existe uma contestação relativamente ao trabalho que ele faz. Mas, no entanto, a Igreja tem dito que tem respeitado as regras, tem apenas feito o seu papel conforme as Escrituras, que é de abrigo, de refúgio, de proteção daqueles que estão numa situação de fragilidade. Aliás, José, estamos aqui a ver aquilo que tem sido dito nas notícias, que o governo alemão decide quem tem direito a refúgio, mas muitas vezes paróquias acabam abrigando imigrantes temporariamente, atrasando deportações. Exatamente. Basicamente o que acontece é o governo alemão, apesar de alegar que em muitos casos existem transgressões à lei, mas por outro lado também acaba por ficar refém, aí está, mais uma vez, daquilo que é o respeito que tem pelas instituições, porque as instituições religiosas alegam que têm que prestar socorro a quem precisa. Ora, em que situações é que tu poderás realmente precisar aqui da mão da Igreja na Alemanha em caso de rejeição do teu pedido de asilo? Existem vários motivos pelo qual o teu pedido de refúgio, de asilo, pode ser rejeitado. Portanto, vamos tentar resumir. O primeiro tem a ver com a Convenção de Dublin, ou seja, do teu país de origem, o teu visto de viagem foi para Portugal, foi para França, mas entretanto, chegando em Portugal, chegando em França, deslocaste por outros meios e foste pedir o asilo na Alemanha. Eles conseguem saber esta informação através das impressões digitais. Portanto, quando a pessoa já vai pedir o visto, as impressões digitais já são retiradas. E quando a pessoa pede o asilo, as impressões digitais são recolhidas novamente e identificam por onde a pessoa passou. Logo à partida, se verificarem que passaste por Portugal, passaste por França ou por outro país, portanto é lá que eles te vão indicar para pedir o teu asilo, e não na Alemanha. Mandam-te de volta para o país de entrada. E como o Josué bem disse, portanto, a Convenção de Dublin não se aplica apenas à Alemanha. Aplica-se a todos os países da União Europeia que aderiram a esta convenção. O teu pedido de refúgio também pode ser rejeitado caso a tua história não seja convincente. Não haja provas suficientes. Convencer não quer dizer que a pessoa chorou muito, sentiram muita pena de ti. Tem que haver provas daquilo que tu estás a dizer, alguns datas, factos, factos comprovados. Muitas das vezes até mesmo factos, provas físicas, exato, psicológicas, não é? E muitas das vezes até documentadas. Documentadas, principalmente documentadas. Principalmente documentadas. Portanto, caso o pessoal que está nos assistir não consiga convencer o Estado do país onde vai pedir o asilo sobre estes factos, portanto, é rejeitado. É rejeitado o asilo, mas neste caso na Alemanha a pessoa tem então a alternativa em recorrer à igreja. Mas que igreja? Todas as igrejas na Alemanha têm esta estrutura para oferecer apoio aos imigrantes? Não. Efetivamente não. Exatamente. Estamos a falar aqui de igrejas reconhecidas documentalmente pelo Estado. A probabilidade de vocês encontrarem uma igreja de comunidade africana que vos possa dar a resposta neste sentido é muito reduzida, porque as igrejas têm que estar registradas. Atenção que não tem nada a ver com a religião, qualquer igreja de qualquer religião pode oferecer este auxílio desde que seja uma igreja reconhecida diante do Estado. E muitas das vezes não é o caso das igrejas então africanas, e não só por causa disso, mas às vezes a igreja não tem uma estrutura realmente que... Não tem a estrutura Sim. E não cumpre os requisitos que o Estado Exato, exige, ou seja, exato. não tem uma intervenção social forte. É isso principalmente. Ou seja, estamos a falar de igrejas que não intervêm socialmente de forma consistente, né, digamos assim. Sim. E além disso também não cumprem requisitos de transparência. É isso. Não declaram de forma transparente aquilo que são o retorno. Não vamos entrar aqui muito em detalhes, mas só para vocês terem aqui uma ideia o porquê que algumas igrejas já têm reconhecimento do Estado alemão e outras não. Exatamente, pessoal. E então, comentem aqui em baixo o que é que vocês acharam sobre esta iniciativa da igreja na Alemanha. O que é que vocês pensam sobre esse assunto? Nós queremos saber para que possamos fazer mais vídeos e possamos vos ajudar
de forma mais Exatamente. eficiente. Comentem aqui, vocês já sabem que durante esta semana vamos estar aqui mais vezes com vocês, com mais vídeos e mais novidades e uma live no domingo. Portanto, compartilhem este vídeo, não se esqueçam mais uma vez de subscrever o canal e até à próxima! Tchau, pessoal! Tchau!